Olá, pessoal! Na disciplina Matemática 2, aprenderemos como usar as técnicas de derivação e integração para fazer análises de estática comparativa e análises dinâmicas de problemas econômicos. O assunto dessa aula será análise estática comparativa. Nesse primeiro momento, recordaremos os conceitos de modelos econômicos e análise estática ou de equilíbrio, e em seguida, veremos o significado da estática comparativa. Vamos começar pelos modelos econômicos. Na economia, em comparação com outras áreas do conhecimento, é muito mais difícil e custoso realizar experimentos controlados. Por esse motivo, geralmente simulamos um fenômeno econômico com a ajuda de relações matemáticas. Fazemos isso com o objetivo de extrair algum conhecimento ou conclusão acerca desse fenômeno. A junção dessas relações matemáticas são os modelos econômicos. Os modelos econômicos normalmente são compostos por funções comportamentais, condições de equilíbrio e relações de equilíbrio. As funções comportamentais nos dizem como as variáveis se comportam e se relacionam. Na forma geral, as funções nos informam como a variável endógena ou dependente y é afetada pela variável exógena ou independente x. Os modelos econômicos mais comuns são os modelos de mercado. Então, vamos utilizar um como exemplo. Em um modelo de mercado, para um produto qualquer, normalmente encontramos uma função que descreve a demanda e uma função que descreve a oferta por esse produto. Podemos definir como a demanda e como a oferta reagem a variações no preço do produto. As letras A, B, C e D são chamadas de parâmetros. Especificamente, as letras A e C são conhecidas como constantes, pois não estão associadas a nenhuma variável. Já as letras B e D são os coeficientes angulares da variável preço. Elas mostram o impacto de variações no preço sobre a demanda e a oferta, respectivamente. Outro componente dos modelos econômicos são as condições de equilíbrio. Elas indicam qual condição deve ser satisfeita para que se chegue a uma situação de equilíbrio. Para o nosso exemplo, um fato bem conhecido é que para um mercado esteja em equilíbrio, a quantidade demandada deve ser igual à quantidade ofertada. Ao satisfazer a condição de equilíbrio, obteremos as relações de equilíbrio. No nosso caso, a quantidade e o preço de equilíbrio. O processo de obtenção das relações de equilíbrio é conhecido como análise estática ou análise de equilíbrio. É o que veremos a seguir. Para ilustrar a análise estática, usaremos o modelo de mercado do trigo americano em 1998. Com os dados de aquisição, produção e preço do trigo nos Estados Unidos em 1998, foram obtidas as seguintes funções de oferta e de demanda. A forma como são obtidos os parâmetros com base em dados reais foge do escopo dessa disciplina, mas será assunto da disciplina Econometria 1. Aplicando a condição de equilíbrio, podemos calcular a quantidade e o preço de equilíbrio do trigo. Substituindo as funções de demanda e oferta de trigo na condição de equilíbrio e resolvendo para o preço, encontraremos um preço de equilíbrio de 2,653 dólares por bushel de trigo. O bushel é uma medida usada nos Estados Unidos e, no caso do trigo, tem 27,22 quilos. Agora, para encontrar a quantidade de equilíbrio, substituímos o preço de equilíbrio na função de oferta ou de demanda, tanto faz. Resolvendo os cálculos, obteremos uma quantidade de equilíbrio de cerca de 2,5 bilhões de bushels de trigo. Com base nos resultados da análise de equilíbrio, sabemos como o mercado americano de trigo deve se comportar e, portanto, produtores e grandes compradores de trigo podem tomar suas decisões. O preço médio pago ao produtor em 1998 foi de 2,65 dólares por bushel de trigo. A quantidade produzida foi de cerca de 2,5 bilhões de bushels, e o consumo foi de cerca de 2,4 bilhões de bushels. Ou seja, nosso modelo econômico teve um bom desempenho descrevendo o comportamento do mercado de trigo dos Estados Unidos em 1998. A análise estática também pode ser feita com a ajuda de um gráfico de oferta e demanda. No entanto, ela é mais trabalhosa, uma vez que teremos de calcular a oferta e a demanda para vários preços e verificar qual dele as torna iguais.
No eixo vertical, também chamado de eixo Y, em referência à variável endógena ou independente, está a quantidade de trigo medida em milhões de bushels. E no eixo horizontal, conhecido como eixo X, em referência à variável exógena ou independente, está o preço em dólares por bushel. Vamos agora nos voltar para um dos principais assuntos dessa disciplina, a análise estática comparativa. Como vimos, a análise estática nada mais é do que encontrar o equilíbrio em um modelo ou relação econômica. O equilíbrio possui uma característica inercial, ou seja, uma vez atingido, ele tende a permanecer estático, a não ser que exista alguma perturbação no modelo econômico caracterizada por uma alteração no valor de algum parâmetro ou da variável exógena. Isso é o que a análise estática comparativa faz. Geramos uma alteração no modelo, o que conduzirá a um novo equilíbrio, e então comparamos o antigo e o novo equilíbrio, para observar as diferenças. Isso é importante para simular os efeitos de choques de oferta, de demanda ou de políticas públicas. Assim podemos tomar decisões estratégicas com maior segurança. Voltemos ao nosso exemplo do mercado de trigo americano em 1998. No final de 1998, o Brasil e a Indonésia abriram seus mercados para o trigo americano, ou seja, deixaram de aplicar impostos para a importação desse produto. Estima-se que essa abertura geraria uma demanda adicional de 200 milhões de bushels pelo trigo americano. Isso causará uma alteração na constante da função de demanda por trigo. Agora, temos um modelo de mercado diferente do anterior. A demanda adicional de trigo do Brasil e da Indonésia deve alterar o preço e a quantidade de equilíbrio. Vejamos isso aplicando nossa condição de equilíbrio. Igualando as funções de demanda e de oferta e resolvendo para o preço, obteremos o valor de equilíbrio de 3,061 dólares por bushel de trigo. Substituindo agora o preço de equilíbrio na função de oferta ou na função de demanda, como faremos aqui, obteremos a quantidade de equilíbrio de cerca de 2,6 bilhões de bushels de trigo. Reunindo os dois conjuntos de soluções, podemos comparar os equilíbrios antes e depois do choque de demanda. Isso é o que chamamos de estática comparativa. Observamos que após o choque de demanda, tanto o novo preço quanto a nova quantidade de equilíbrio são maiores que as anteriores. Note que a quantidade de equilíbrio não é 200 milhões de bushels maior, como se possa imaginar, devido à demanda adicional esperada. Devido ao aumento do preço, haverá um aumento da demanda menor que o esperado. Para fazer a análise estática comparativa, podemos recorrer ao gráfico novamente. Lembre-se de que temos que substituir vários preços na função de demanda até encontrar um que faz com que a quantidade ofertada seja igual à quantidade demandada. Essa, portanto, é a natureza da estática comparativa. Você pode achar que fazer análise estática comparativa é bem trabalhoso, por isso precisamos buscar um método mais fácil. Para isso, vamos recorrer às taxas de variação e às derivadas nas próximas aulas. Como próxima atividade, temos o questionário 1. E até a próxima aula!